Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta-feira às 19h30 tem um episódio novo. E eu acabei de comentar aqui que sempre que eu trago uma amiga, eu fico nervosa. Que coisa, né? Devia me sentir muito mais à vontade. Afinal de contas, essa pessoa que tá aqui comigo, eu conheço há 40 anos. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Não fala esse tempo não, que isso é comprometedor. A gente não precisa se expor desse jeito. Ah, mas eu sou muito bem resolvida com a minha idade. Eu também, não tenho nenhum problema em falar quantos anos eu tenho. Eu também não, eu acho que isso é libertador. É bom porque você significa que a gente tá bem com a gente mesmo. Então pouco importa a idade, né? É verdade. E a idade não é o RG, é seu estado de espírito, eu acho. É verdade, graças a Deus. Paty, bom, primeiro, obrigada por você ter aceito esse convite. Sempre é importante para mim trazer pessoas que eu conheço, que eu sei que tem histórias inspiradoras, e eu não podia deixar de trazer. Se eu trago tanta gente que eu não conheço para falar, por que eu não posso trazer meus amigos aqui para contar histórias? A gente não precisa contar aquelas histórias que as redes sociais não registraram, tá? Graças a Deus não havia redes sociais. Vamos contar só nossas histórias, assim, de superação, de sucesso, acho que vamos por esse caminho. Paty, eu me lembro que você começou a sua carreira muito cedo, sempre desbravando o mundo aí, e você foi para São Francisco muito cedo. Queria que você voltasse lá, direto no túnel do tempo, e contasse como começou a sua trajetória profissional. Tá, eu sempre fui muito séria, desde muito cedo, eu sempre levei tudo muito a sério. Mais ou menos, tô brincando. Não, era assim, vai. Eu podia ser maluca, mas a responsabilidade vinha primeiro. Sim. Então, eu podia chegar às 5 horas da manhã, num nível, né? Mas no 6 da manhã eu tava de pé para ir trabalhar. Então, eu levei sempre tudo muito a sério e sempre tive muitos objetivos. Cada vez que eu tinha um objetivo, eu colocava e eu falava, vou chegar nele. Então, ainda muito cedo, antes, na faculdade mesmo, é meio maluco isso, mas na faculdade eu fiquei entre fazer publicidade e fazer fisioterapia. Você fala, nada a ver fisioterapia qual é com você. A ligação? A ligação é uma, que é o esporte. Então, eu queria fazer publicidade e trabalhar com marketing esportivo, ou trabalhar com fisioterapia para o esporte. O esporte sempre foi algo que chamou minha atenção. E o que aconteceu? Eu tinha 13, 14 anos, minha mãe falava assim para mim, vai estudar inglês, porque é importante. Hoje todo mundo fala inglês, meu filho já parece que nasceu falando inglês, mas enfim, naquela época era menos o acesso, né? Então a minha mãe falava isso e eu nunca levei muito a sério, porque eu odiava ficar dentro da sala de aula, eu não tinha muita paciência para as aulas de inglês. Então, só que quando eu entrei na faculdade, fui fazer direção de arte e tal, eu falei, isso é bem legal, mas eu quero ser a pessoa que pede para a agência de publicidade, que eu queria ir para o marketing. E eu notei que o diferencial naquela época era falar inglês e eu não falava uma palavra. Aí já bate o arrependimento, tipo, minha mãe bem que falou. Que me falou, né? Aí, o que eu fiz? Eu precisava de uma resposta rápida, porque eu gosto das respostas rápidas. E eu falei, vou para algum lugar. E aí eu tava no último ano da faculdade, encontrei um outro amigo maluco lá, e eu falei, vou pra Austrália. Do nada, assim, vou pra Austrália. E era muito caro, e eu não tinha grana, né, Paty? A gente sabe da nossa vida como é. A gente sabe da nossa origem, exato. Então eu não tinha dinheiro para bancar nem a passagem para a Austrália, mas eu dei um jeito e ia. Encontrei um amigo na faculdade que falou, vou com você, outro maluco. Mas não foi pra Austrália que Não, então, como eu não tinha grana, e eu falei com esse meu amigo, que era maluco também, ele falou assim, vou também, Paty, mas por que a gente não vai pra São Francisco? É mais barato. Por que São Francisco? Ele falou, tem amigos lá, que tem casa lá, e um amigo que mora com esse meu amigo tá voltando e vai abrir uma vaga, vamos lá. Falei, mas é uma vaga, nós somos dois, né, como vai ser isso? Ele falou, vamos. E eu sou muito disso, sabe, vai. Vai na cara, vai na coragem, vai. E acabei parando em São Francisco por essa razão. 1 ano você ficou lá? Fiquei um pouco menos de 1 ano e a ideia era uma só, aprender inglês. Então eu fui extremamente focada. Você trabalhou lá nesse período? Trabalhei sim. Era necessário, porque na verdade, como eu falei, não tinha dinheiro para ir para a Austrália, mas eu também não tinha dinheiro para São Francisco. Só que o que eu consegui juntar dava para ficar 3 meses.
Então, se eu arrumasse um emprego, eu ia ficando. Se eu não tivesse um emprego, eu ia ter que voltar. Então, no avião, eu conheci uma menina e começamos a conversar. Ela falou pra mim assim, olha, eu tô indo de volta para São Francisco. Eu trabalhei numa coffee shop e o cara adora brasileiro, ele é japonês. A minha conexão com os japoneses começa... O japonês ali, olha, que louco. Meu primeiro beijo foi num japonês, sabia? Eu acho que eu conheço. Que chamava Marcelo, inclusive. E aí eu fui e conheci essa menina. Ela falou, vai lá. Só que como que eu ia lá se eu não falava uma palavra em inglês? Nós desembarcamos em São Francisco e não conseguia pedir o ônibus para ir para rua tal. Foi uma loucura, mas foi muito legal, porque eu tava com esse meu amigo. A gente chegou na casa e o menino na qual a gente foi morar, ele fazia MBA e já tava lá há 4 anos. E ele é de Porto Seguro. E ele falou, não, eu vou ajudar vocês, tudo desenrolado, e enfim. Aí passou um mês, eu peguei um livro, dicionário, filme, assisti umas 20 vezes o Quinto Elemento, que eu amo o filme Quinto Elemento, e botava o close caption e ficava tentando aprender. Então, em um mês, eu já consegui evoluir muito. Você é muito dedicada, né? Muito. Eu sou muito determinada, essa é a palavra. Tenho tatuado, inclusive, aqui. Persistência e determinação. Cada uma das minhas tatuagens tem uma história. Sim, que são 18 tatuagens? São. Caramba. Cada uma tem uma história marcada. Mas enfim, aí ele me ajudou a conduzir as coisas, o telefonema, fui até a loja e eles me... Aí o japonês fez uma entrevista, eu não entendi nada. Mas, I agree, que era o que eu sabia falar. Aí ele levantou, foi embora, e nisso o moço, aí um menino que trabalhava lá falou assim, você é brasileira, né? Eu, oi? Aí eu sou, ele falou, você entendeu o que ele falou? Eu falei, não, ele falou que gostou de você, eu não sei porquê, mas você pode vir, né, na semana que vem. Eu falei, tá bom. Aí foi assim que começou, fiquei trabalhando lá nesse coffee shop, que era na Rua do Bondinho, uma rua super legal. E me ajudou muito no inglês. Aí você voltou pro Brasil já falando inglês? Sim, já voltei bem desenrolada. E você entrou ali, não vamos entrar em todas as empresas, mas você entrou no mundo corporativo, trabalhando no marketing, que era o seu outro objetivo. Eu comecei, quando eu estava na faculdade, fazendo publicidade, eu já estava numa agência de publicidade eu consegui direção de arte. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu queria muito trabalhar em marketing, não era uma opção fazer outra coisa. E eu entrei numa empresa que era uma indústria de embalagens, mas tinha o setor de marketing, porque tinha desenvolvimento de produto, né? E aí foi onde eu entrei no marketing, de fato. E a pessoa que fez a entrevista comigo era um britânico. Então, para mim, o inglês foi já no primeiro momento de entrevista. Sim, e logo que eu voltei, eu já consegui essa vaga, que foi muito bom para mim. E hoje o que você faz é totalmente voltado para o marketing e muito com esporte, ligado com esporte também, né? É, uma parte, na verdade. Eu trabalho na Casio, uma multinacional japonesa, que tem diversas áreas. E entre elas tem a parte de relógios. Tem relógios, instrumentos musicais, Brasil e América Latina. E dentro de relógios tem uma marca que é G-Shock. E dentro de um pedaço de G-Shock tem o esportes. Olha que legal. Mas como é a marca que a gente mais promove, eu tô sempre muito ligado no esporte. Então você tá sempre do que você queria lá quando você começou a sua carreira, você tá totalmente envolvida no esporte e no marketing. Paty, eu vou te falar, eu tenho um privilégio de ter dado check em tudo aquilo que eu fui colocando de determinação, de objetivos para a vida, assim. Mentira, tem um que não, mas tudo bem. Mas tudo bem, isso a gente fala lá no final. Tá. Você tá aí em empresas japonesas já há alguns anos, né? Você trabalhou na Citizen também, Sim, você falou, também. né? Você enfrentou, enquanto mulher, muitos desafios ali de que te invalidavam como profissional por ser mulher? Não precisa citar nomes, né, de onde foi, mas você viveu isso? Porque é difícil quem não vive, né? Sim. Eu acho que mesmo fora de uma empresa japonesa, a mulher ela sempre tem Não tô nem falando por ser uma empresa japonesa, tá? Do mercado de trabalho mesmo. Sim, no mercado de trabalho como um todo, e infelizmente, a mulher, ela tem os poréns, né? Porque a gente, eu acho que tem muito mais força, garra e determinação para fazer tudo. E não é nem feminismo, nem machismo, não. Eu acho que é uma característica da mulher. Porque ela tem que gerir a criança, não é opcional para o homem gerir. E só a gente sabe o quanto que é difícil. Então, a gente já tem uma força maior. E se você vê histórico de qualquer relacionamento que você tenha tido, ou qualquer outra pessoa,
ou seus irmãos, ou seus amigos, quando o homem fica doente, ele morre. Eu tenho uma mulher com uma gripinha essa semana. A mulher, ela segue a vida dela, normal, tomar, mas tá fazendo. Então, eu acho que naturalmente já existe esse bloqueio da mulher, e aí isso no mercado de trabalho como um todo, porque a mulher, ela vai menstruar, a mulher, ela vai ter filho, a mulher, enfim, tem vai ter a TPM ali, que no meio do caminho. Naturalmente, né? E numa empresa japonesa, ela tem a mulher como uma submissa, assim. Culturalmente. Na verdade, hoje, o mercado japonês, ele absorve muito mais profissionais mulheres. Então, eu vejo, na minha empresa, quando eu vou ao Japão, eu vejo que há muitas mulheres trabalhando, mas elas não têm os cargos de liderança. É natural isso e é cultural, mas eu acho que já conquistou um espaço maior, até por essas entregas todas que eu tô falando. Dessa versatilidade da mulher. Dessa versatilidade, mas assim, é como se a gente precisasse fazer 2 vezes mais, ou 3 vezes, ou provar para ocupar aquele espaço. Enquanto às vezes o homem já chega com o espaço mas disponível. Isso não é só na empresa japonesa não, tá? É isso, exato. Eu que trabalhei na área comercial, já falei diversas vezes aqui, que num mercado que é, sei lá, agora um pouco mais, mas na época devia ser 90% masculino, entrava em reuniões com homens ali, rodeadas de homens, se eu não começasse falando, eu não falava. Sim. E eu sempre tinha que saber muito mais do que eles sabiam para ter ali o meu protagonismo. Sim, exatamente. E é incômodo isso, né? É incômodo, porque é injusto, na verdade. Acho que mais do que incômodo, é injusto. Porque o incômodo é a gente que fica incomodado de não ter voz. Agora, uma pessoa, se você tem, como você tem muita personalidade, eu tenho personalidade, então eu não tô muito preocupada se é homem, se não é. Eu vou e chego e falo. O que vai acontecer? Não vai me intimidar. Então é a postura, eu acho que acaba fazendo com que a gente alcance alguma coisa a mais. Mas depende mais da gente chegando, né, e pôr ali na mesa aquilo que a gente não tem. Aquele que a gente não tem. Sim, mas para poder ter voz, né? Você tem que se impor mais para ter mais voz. Quando a gente fala de empoderamento, eu costumo falar que empoderamento nada mais é do que posicionamento. Sim, eu concordo. É como que você se comporta perante alguma situação num ambiente masculino, por exemplo. Ou nem necessariamente no ambiente masculino, mas lidando com um homem numa certa situação. Se você se faz ali de coitadinha, né? Acho que é como você se posiciona, quanto você levanta a sua cabeça, quanto você encara, que vai determinar o sucesso ou não daquela relação ali naquele momento. Eu concordo. O empoderamento é uma palavra que caiu no modismo, né? Caiu no modismo. E aí acho que perdeu um pouco a força do que é de verdade empoderamento. Mas eu acho que é isso que você falou. Você chegar se impondo. Mas é um pouco complicado a situação de nós mulheres, assim, eu acho. Porque se você chega muito forte, você também assusta muita gente, né? Para determinadas situações. Mas não, acho que para tudo, pá. Não sei se para tudo, porque no ambiente corporativo, pode ser. As pessoas podem se sentir ameaçadas também, né? Eu já me deparei com situações no mundo corporativo, principalmente quando eu estava na área comercial, que eu chegando e as pessoas olha isso daí. Então... exato. Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Você tem que ter força. O empoderamento nada mais é do que você chegar com o seu posicionamento, com a sua verdade, com os seus valores e sustentar aquilo, entendeu? E não baixar a cabeça e fazer amém pra tudo, enfim. Dentro da sua casa, você é filha, tem mais 2 irmãos. Sim. Você é mais velha. Você é mais velha? Não, eu sou do meio. meio. Do meio. Você sentia a diferença ali quando seus pais... A educação entre os irmãos e você, mulher? Não, na verdade não, assim. Eu fui mais criada... Meus pais ficaram juntos até enquanto minha mãe era viva, né? Meu pai trabalhava muito, em horários muito loucos. A minha mãe trabalhava também muito, em horários muito loucos, assim. E minha mãe, assim, é um puta exemplo de mulher empoderada, porque isso eu tô falando da minha mãe, né? Outros tempos ainda. Mas ela saiu de casa do interior muito cedo pra ganhar vida em São Paulo, assim, maluca, né? Nessa época, filha de religiosos, assim, com muitas regras, pai militar, cheio de regras, e por isso que ela saiu. Ela podia cuidar do cabelo dela, né? Então, ela foi muito pioneira nisso. E foi muito inspiradora, mas, ao mesmo tempo, ela estava muito fora sempre, e o meu pai muito fora, então a gente foi meio criado solto demais. Só que eu falei no começo aqui que eu levo muito a sério tudo. Então eu nunca perdi um dia de aula, eu nunca tirei uma nota vermelha. Porque sua mãe não estava presente ali, Porque né? Ninguém nunca me controlou. Eu acho que eu tenho uns traumas aí por causa disso. Ninguém nunca me controlou, não vai tentar me controlar agora, né? Velha.
Não vai dar, né? Não vai rolar. Enfim, então eu nunca muito tive controle, mas eu tinha muita responsabilidade que veio natural, Paty. Ninguém falou pra mim que eu tinha ou não tinha que ter. Então você perguntou sobre a criação, os 3 foram criados iguais, de uma maneira completamente solta. Só que eu era meio obcecada pelas coisas que eu queria, pelos meus desejos futuros, pelo que eu tinha em mente de plano de vida. Isso eu tinha com 7, 8 anos, eu já tinha um objetivo de vida, né? Então é muito louco isso. Então eu fazia as lições, eu tirava nota boa. Era chamada a atenção porque eu falava muito na escola, então dá pra ver, eu falo pra caramba. Ah, é mal de Patrícia, eu acho, talvez. Mas enfim, não teve diferença na minha casa. O que teve de diferença foi de personalidade, eu com os meus irmãos mesmo, né? Cada um tem um estilo, um formato. A sua mãe foi a pessoa que te inspirou, né? Minha mãe foi. Minha mãe era... É até difícil falar dela, assim. Essa semana faz 3 anos que ela partiu e é um vazio incompletável. Assim, eu imagino. Não dá pra explicar. É assim, tipo, eu precisava um abraço, sabe? E se você me der um abraço genuíno e verdadeiro, eu vou receber. Mas não é o da minha mãe. Ah, com certeza. De ninguém, sabe? Então, é muito difícil, por isso. Mas ela sempre me inspirou e ela sempre me validou, ela sempre me deu força, sabe? Me apoiou. Enfim, ela duplicava o trabalho, eu trabalhava à noite em hospital, fazia 2 turnos em 2 hospitais para poder providenciar aquilo que a gente precisava, né? Então, para mim, isso daí foi muito o exemplo, assim, de como a gente deve ser como pessoa. E minha mãe era um coração eu me lembro muito sem fim, ela cuidava de todas as crianças da rua. Né? Ela era enfermeira, então ali era o posto de saúde na minha casa. Posto de saúde de emergência. Ah, tia Madalena lá. É muito legal, né? Sim. E a gente foi criada solta na rua, né, pá? Solta na rua, sai, gente, que era tão melhor, né? Era tão bom. Eu acho que por isso que hoje tem tanta gente com crise de ansiedade, depressão. Mas antes disso, eu vou pedir para você apontar o seu celular QR Code que está na tela para conhecer Exato Digital. Quer saber se está tudo bem com o seu CPF, com o seu CNPJ? Você tem R$40 de crédito. É importante a gente saber se estão usando o nosso CPF, se tá tudo ok na Receita Federal, são vários tipos de consulta que saem num único relatório. E também, se você quiser consultar algum fornecedor ou alguma pessoa, tá aí, ó. Tem R$40 de crédito lá. Paty, vamos falar da sua atual empresa, onde a partir dela e uma anterior aí, você viajou o mundo, né? Sim, sim. Uma das suas paixões também. Eu amo viajar, sim. Quantos países você conhece? 26 países. 26 países. A maioria a trabalho? A maioria trabalha, alguns deles eu aproveitei o momento que fui trabalhar e fui para um outro país. Além de conhecer o país onde eu estava, peguei um aviãozinho e fui ali do lado, na Tailândia, por exemplo. Ali da Tailândia? Ali logo ali. E cortando para 2011, quando o Caio nasceu. Sim. Tá. Enquanto você é solteira, não tem filhos, pelo menos não tem filhos, você viajar de um canto para outro, ok, diversão. Sim. Trabalho, mas também tem a diversão e você vai com o seu coração tranquilo. A partir do momento que você tem um filho e você ainda tem essa responsa ali de viajar, como foi isso para você? Em 2009 que eu fui para Cássio, que é a empresa onde eu trabalho hoje, e em teoria era um projeto ali Brasil, né? E aí eu engravidei em 2010 e durante a minha gestação ainda estava no momento de lidar com o Brasil, né? E foi muito legal isso. Porém, aí eu engravidei. Quando meu filho nasceu, eu saí de licença maternidade. Nesse momento, a empresa, ela mudou, ela deixou de ter uma distribuição local e passou a assumir as operações em 2011, ou seja, vender diretamente para o Brasil, não mais através do distribuidor. E a operação de Miami, que cuidava da América Latina, também veio para o Brasil. Então passou a ser Cássio Brasil e América Latina e cuidando de todos os países. E eu lá quietinha cuidando do meu filho, dando de mamar. De repente eu voltei após a licença maternidade e eu descobri que o trabalho que eu fiz no Brasil com o distribuidor eu ia fazer com toda a América Latina. Putz, beleza, né? Oh, não, lindo, para carreira maravilhoso. Aí eu pensei, mas como vai ser isso, né? Enfim, aí a ideia era justamente essa, eu analisar cada um dos países, o trabalho que os distribuidores eram, mas como que eu vou fazer isso com meu filho pequeno?
E aí, graças a Deus, eu ainda tinha minha mãe, que foi, assim... Não podia estar em mãos a minha melhores. extensão de como mãe do meu filho. Então, eu ficava tranquila no sentido de estar com ela, mas com o coração apertado. Então, toda vez que eu ia, eu já tava pensando na volta. Com o coração apertado e com o peito doendo. E o peito doendo. A gente precisa falar essa parte? Né? Faz parte, faz parte. Porque no primeiro, assim, logo que eu voltei acho que em outubro, se eu não me engano, em novembro tinha um evento na Venezuela, que eu precisava ir e ficar 5 dias entre viagem e volta, que dá quase uma semana. Uhum. E eu fui para esse evento e eu tava ali toda elegante, com vestido bonito, e ele vazando, né? Horrível. Então, realmente, estava no auge da amamentação, enquanto eu estava viajando para outro país e bem longe do meu filho. Assim, a dor da distância, ao mesmo tempo uma excelente projeção de carreira. Então, eu não queria e não... Eu realmente fiquei muito feliz com essa chance de ir para o mercado da América Latina, que até então eu não sabia. Uhum. Então, eu falei de ser... não sei se a palavra é obcecada, mas é determinada. Quando eu descobri que eu ia cuidar de América Latina, o que eu fui fazer? Imersão no espanhol. Sim. Então, também, tipo, de 1 mês para 3, eu já estava falando espanhol. Muito bem. Mas essa distância do meu filho, o que me salvou, né, de ficar um pouco mais tranquila, era saber que ele estava sendo cuidado por minha mãe. Mas você me disse que ali, que depois, entre essas viagens, num determinado momento, o Caio te rejeitou, né? Então, foi bem no comecinho mesmo. Então, nesse primeiro mês que eu voltei a trabalhar e já fui viajar, voltei, ele já grudou em mim. Ele era bebê, tinha 7, 8 meses. E eu 6 meses, mais ou menos, e eu ainda amamentava. Aí, passou um mês, eu tive que ir pro Chile, fazer a mesma coisa, mais uma semana longe. E aí, quando eu voltei, eu peguei ele me rejeitava. Então, foi extremamente dolorido, porque é aquela coisa de, e aí? Eu sigo a carreira, eu me dedico ao meu filho, como eu vou equilibrar essas duas coisas? E não eram duas, né? Tinha vários outros pratinhos, assim, equilibrando até a vida pessoal, né? A vida de, enfim, casamento e tudo mais. Então, pula a parte do casamento. Deixa pra lá. Gente, se a gente entrar no detalhe aqui, vocês vão falar, você é louca. Ela é louca. Ela é louca. Mas, enfim, eu consegui equilibrar isso na confiança da minha mãe. Reconquistei meu filho, né? Porque uma coisa que eu sempre zelei era até hoje, e com qualquer pessoa, é um tempo de qualidade. Então, se a gente tá aqui de verdade, eu e você. Então, com meu filho era a mesma coisa. Todos os momentos que a gente tava junto, a gente tava de verdade. Então, eu me jogava no chão, me rastejava, ouvia 400 vezes a galinha pitadinha, e assim vai, né? 50 vezes o mesmo filme, dançava junto com ele. A gente sempre fez muitas coisas juntos, como fazemos até hoje. Tá, e aí você foi projetando ainda mais a sua carreira, até que deu um tempo ali que você falou, opa, aqui não tá legal. Sim. Quando eu fui para o mercado da América Latina, isso já foi uma projeção profissional legal. E aí eu queria mais, sempre quis mais, né? Era como se fosse uma resposta a toda aquela dedicação que eu tinha sobre tudo. Claro. Então eu conquistei meu espaço na América Latina. Entreguei os melhores resultados até então, tive uma conexão muito boa, inclusive, com os distribuidores que eu tenho até hoje. E aí, o que aconteceu? Em algum momento, o mercado do Brasil em marketing, que é a minha essência, estava ruim, não estava sendo bem gerido, não estava sendo bem cuidado, as verbas estavam todas descompensadas, e aí me chamaram de volta. O próprio presidente da empresa me chamou de volta para cuidar do marketing. E eu fui me dedicar ao marketing. Aí também consegui reverter toda aquela situação, trazer muita coisa bacana, otimizar custo e ter uma entrega super legal. Nesse meio tempo, trocou a gerência geral, porque a cada período sai um expatriado, vem outro. Quando esse novo expatriado veio e viu o trabalho que eu fazia em marketing, me chamou para assumir a parte de vendas. Aí que foi onde pegou, porque além da demanda de marketing ser muito grande, eu tinha toda a demanda de vendas de um país inteiro, que era o Brasil, que precisava ser corrigido, que precisava ser organizado e lidar com mais pessoas ainda. Então eu tinha um time muito grande, muito pequeno de marketing e um time grande de vendas, tanto equipe interna como representantes e mais todos os clientes para atender. Então aquilo foi
E eu sou extremamente dedicada. Também entreguei todos os resultados de Brasil, a gente conquistou vários espaços, várias coisas legais, novos clientes. Só que aquilo foi me estafando, me cansando, me tirando os dias, me tirando a noite, me tirando o final de semana, me tirando o meu tempo de qualidade com meu filho. Até que uma hora eu falei assim, não, pra mim não dá. Esse negócio de vendas, não, eu gosto, legal, todo assumir. mundo acha que não o povo de vendas ganha bem e tal, mas é louco, né? Sim, é muito louco, lidar com isso é muito difícil. E aí eu percebi que eu estava extremamente estafada, cansada, com muita coisa e sem tempo de qualidade, e, enfim, muita bagunça na minha cabeça, muitos problemas para resolver todo santo dia, dentro da empresa, fora da empresa. Aí teve uma hora que eu falei, não dá para mim, eu cansei, não quero mais. E aí eu recebi até mais ofertas, né? Para mais ainda. Eu falei, não, eu não quero mais isso, e muito menos mais ainda. A gente tem que saber o nosso limite também. Exatamente. Né? E foi aí que, assim, mesmo eu tendo essas listas de lugares onde eu gostaria de chegar, eu pensei que, não, eu não quero essa vida para mim, sabe? Eu quero vida, quero realmente viver, tô muito cansada, não tá bom a minha vida pessoal. Do jeito que tá, né? Então, aí eu falei, não dá, não quero mais. Aí eu pedi pra sair, assim, tava muito, muito cansada. Tava no auge da sua carreira. Tava no auge da minha carreira, pra mais. Mas a gente realmente tem também, Paty, saber o que a gente não quer pra nossa vida, né? Saber o que quer é importante, mas saber o que não quer também tem que estar claro. Sabe que recentemente é uma coisa que eu botei como propósito, assim, não é só o que eu quero, mas o primeiro da lista é o que eu não quero. Então você já elimina. Você não espera o negócio amadurecer e falar, mas eu não queria essa parte. Então você já tira o que você não quer. Coloca ali, premissas, isso não, isso quero. Não. Beleza, saiu. Cumpriu aqui? Beleza, então vamos falar do quando eu comprei o apartamento, uma coisa que eu não queria, pegar a Radial Leste. Então, vou comprar onde? Não pega a Radial Leste. Então, é primícia. Quem mora na ZL sabe que Radial Leste não é legal. Não é legal, exatamente. Pra pegar trânsito. E aí, quando você falou não quero, não aceitaram do outro lado, né? Então, o que é muito legal, né, Paty? Sim, assim, mas como profissional, te valida? Sim, exatamente. Como profissional, me deixa muito feliz, orgulhosa de tudo que eu fiz. Quer dizer que é um reconhecimento. O reconhecimento, às vezes, não é um aumento de salário, um outro cargo, é validade fácil. Então, assim, até o CEO no Japão, né, um cara que tá distante, mas vendo o que era realizado aqui, ele falou, não, vamos dar um jeito de você ficar. Eu falei, poxa, muito orgulhosa, assim, no melhor sentido da palavra, de ficar. Mas como a gente vai fazer isso? E aí eu assumi uma outra área. Ele te deu um sabático. Ele me deu sabático. Só que não. Dentro da empresa mesmo, com a América Latina. Não é um sabático, obviamente, mas era um mercado que estava fluindo muito bem. Eu só precisava fazer a gestão daquele mercado que estava fluindo bem. Ele falou, vai ser muito menor a demanda de trabalho do que você tem hoje e você permanece na empresa. Tá bom? Eu falei, tá bom. Mas eu sou aguerrida e gosto de fazer as coisas bem feitas, então fui olhar, estava realmente bom, mas tinha algumas coisas para corrigir e eu me empenhei em fazer isso. Corta para 2020, pandemia. Corta para esse momento onde eu já estava cansada e tudo acontecendo, entra a pandemia. E aí? Retiro? Então, aí era assim, era esse mercado que estava ok, eu estava trabalhando super bem e ok, só que eu trancada dentro de casa, isso é humanamente possível para mim. Eu gosto de viver, gosto de fazer coisas. Eu não consigo ficar uns final de semana em casa, por exemplo. Como que eu vou ficar 3, 4, 6 meses? Então teve um momento... 2 anos? Passou 3 meses da pandemia, a gente em lockdown, eu abri a janela e gritei, eu quero sair! Tava loucona, assim. E aí naquela ocasião, eu pensei, eu vou, sei lá, alugar um apartamento, uma casa na praia e fazer o lockdown da praia. Pelo menos eu vou sair na rua, tô na natureza. Tem vida, né? Eu morava em apartamento. E aí foi o que eu fiz. Mais um check, né? Mais um check. Sim, porque de fato eu queria ter uma casa de praia, né? Então aí meio que foi esse momento. Aí eu fui fazer o meu home office no litoral. Só que eu cheguei lá e falei, nossa, essa é a vida que eu quero de verdade pra mim, né? Tava você e o Caio. E o meu ex-marido. E o ex-marido. Exatamente. E aí a gente aí mudei toda a minha vida pra lá. Na verdade, antes disso, né? Eu fiquei fazendo home office de lá. Teve um momento que era 50% só de trabalho. Foram tempos difíceis, não dá nem pra acreditar que isso aconteceu, né? Não dá. É filme, né? Coisa de filme. Vai virar um filme, né? Com certeza.
Provavelmente. Vai estar nos livros de histórias dos nossos netos. Dos nossos netos. Fato, eles não vão acreditar naquilo. Mas enfim, aí eu fiquei lá, aí mesmo assim eu via que o mundo corporativo não estava mais fazendo parte da minha vida, sabe? Eu estava muito distante, não estava tendo prazer em trabalhar, apesar de entregar. Eu sempre sou assim, levo muito a sério as coisas, como eu falei na escola. Eu podia chegar de madrugada, mas no outro dia eu tô ali 100%. Então, eu não estava mais conseguindo, sabe? Então, realmente estava com um momento de mentalmente preocupante. Aí eu falei, quer saber? Eu vou sair mesmo, sabe? Eu agradeci imensamente todas as oportunidades que eles me deram. Eu falei, pra mim não dá, eu preciso realmente... Financeiramente você já estava tranquila para você poder ficar um tempo... Exatamente, isso que me fez sair, né? Não dá pra você sair e falar um ano sabático e não ter um arroz pra comer, né? Não dá. E eu tenho um propósito muito, muito definido de vida, que é vida simples. O vida simples não é vou trabalhar e ganhar R$500 por mês, não é isso. Vida simples com conforto. Então eu trabalhei para poder ter uma vida simples. O que é vida simples? Não preciso ostentar nada. Eu não preciso ter a calça mais cara, a blusa mais cara, o carro mais caro, a bolsa. Pra que isso, sabe? Pra mim, não faz sentido, apesar de eu trabalhar com marketing, né? Mas pra mim, pessoalmente, não faz muito sentido. E é legal que as pessoas gostem. Nunca que fez, bom né, que as pessoas nunca fez. Tá bem na sua essência não faz minha cabeça assim, sabe? Eu adoro dinheiro, pá. Adoro ter o dinheiro para pagar aquilo que eu quero comprar. E o que eu quero comprar? Eu quero ir num restaurante que serve uma comida boa, vou pagar 250, R$300 um prato e vou sair felizona. Isso eu invisto. Viajar, eu não penso para gastar esse dinheiro. Então eu preciso de fato de dinheiro para pagar as coisas que me trazem prazer. Sim. Mas eu não posso viver em escravo do dinheiro. Então era muito isso, né? E também nunca gostei muito dessa coisa de ostentação, né? E aí foi quando eu falei, não, vou ter minha vida simples, mas com uma casa bem legal, bem pertinho da praia. Pé na areia, praticamente. Exatamente, vou desfrutar. Então, foi isso que aconteceu. Aí eu larguei o trabalho, larguei tudo e fui ter minha vida lá. Aí sim, mudei minha vida toda pra lá, inclusive a escola do meu filho, tudo ficou ali em Ubatuba. Exatamente. Seu retiro. Mas logo sua mãe faleceu. Minha mãe, parece que foi um outro motivo que eu saí do trabalho, na real. Hoje eu entendo mais dessa forma, porque pra mim não fazia sentido, como eu sou agitada, ficar ali de boinha na praia. Não funciona muito, não combina muito comigo, né? E aí eu entendi que talvez propósitos, a vida me conduziu para que eu saísse para poder estar muito próximo da minha mãe, que ela ficou doente num nível muito forte. Ela teve um infarto primeiro com 49 anos. Ou seja, a minha idade praticamente. Agora, imagina, você consegue se imaginar? Não, Deus me livre. Então, ela teve muito cedo. E aí, assim, cada época que foi passando, foi comprometendo mais e mais o coração dela. E nessa época, em 2020 e pouco, ela realmente foi pro limite. E aí, ficou muito acamada, assim, o tempo todo. Ela não se movimentava muito. E minha mãe, que era sempre muito agitada também, né? E aí, eu percebi isso, que aí eu consegui ficar tanto tempo com ela, sabe? Passar tudo que eu podia de tempo, de qualidade, de estar do lado, de cuidar dela, de ir com ela ao médico se precisar, de passar o dia fazendo um exame e assim por diante. Você cuidou dela. Aí ela ficou internada de vez, né? E aí nunca mais voltou, infelizmente. É a dor irreparável. É muito, muito triste, assim, muito... Depois de quanto tempo que a Cássio te chamou de volta? Foi 1 ano e 2 meses eu fiquei fora do mercado de trabalho para nunca mais. Eu não saí para voltar para algum outro lugar e tentar outra empresa. A casa tá meio que no meu DNA, já sabe? Eu me sinto integrada, pertencente, exatamente. São 15 anos, né? De empresa. Então, depois de 1 ano e 2 meses, aí minha mãe faleceu, aí eu acabei me separando. De novo. Tava num buraco, assim, indo para um lugar que eu nunca tinha me visto antes, que é meio depressivo, meio sem vontade de ver pessoas, e aí eu não me reconhecia. E aí nesse momento mudou bastante coisa na empresa,
E eu recebi uma ligação falando que do propósito que a gente tinha lá no passado, quando era do marketing só de relógios, a gente falava, poxa, tem que ter um marketing unificado aqui, né? Porque para ter a mesma linguagem, mesma comunicação, isso aconteceu enquanto eu estava fora. E aí o nosso diretor me ligou falando, Patrícia, a gente não vê outra pessoa que não seja você assumindo essa posição de cuidar do marketing integrado. Você passou pelas áreas, você passou por Brasil e por América Latina. Então, né, pelo menos o negócio e a empresa você sabe. Em primeira instância eu falei não, porque é complicado o mundo corporativo, mas daí eu pensei o seguinte, eu tô com tanta questão emocional, com tanta coisa ocupando minha cabeça de uma forma ruim, que eu preciso ocupar minha cabeça com outra coisa. Com o trabalho. Ainda que, exato, aí a gente vai na fuga, é o trabalho, né? Então, eu fui de cabeça no trabalho para remontar, para iniciar esse novo projeto, que já tem 2 anos. E a gente tá falando da carreira dela. Quantos checks que ela deu na vida dela, o quão determinada ela foi, e o quanto ela parou agora, né? Há 2 anos atrás, fez aí meio que um sabático para se reconectar consigo mesma, para poder recomeçar e seguir. Paty, esse equilíbrio de muitos pratinhos ao mesmo tempo, tem horas que são 10 pratinhos, tem horas que são 5, mas você conseguiu ali, depois da morte da sua mãe e tal, você conseguiu um pouquinho de estabilidade, mas eu sei que você não se curou completamente do que estava lá, né, daquela estafa, daquela coisa, e que a parada foi importante para você, se reconectar com a natureza lá em Ubatuba e tudo mais. Hoje, como que você lida com esse estresse da vida louca que você ainda tem? Sim, minha vida é muito louca mesmo e é incrível o quanto que sempre tem um desafio, sempre alguma coisa vai acontecer. Então, olhar para si é a melhor forma de você tentar resolver tudo que é externo. Eu realmente de fato eu tentei tirar um sabático para dar uma desacelerada, mas aconteceu esse turbilhão de coisas que me trouxe mais uma questão a ser resolvida emocionalmente, né? Que é lidar com a perda, a maior de todas, né? Já tive muitas perdas, mas essa daí é irreparável. Então, quando eu aceitei voltar ao trabalho, para mim era como se fosse... Hoje eu entendo que era mais uma fuga do que um desafio, né? Sim. Sim. Aí, só que nessa fuga, eu voltei ao mundo corporativo, que ele é muito cruel muitas vezes. E você tem que lidar com pessoas de vários tipos, com pressão, com entrega, com prazo, com performance, com um monte de coisa o tempo todo, né? E o primeiro ano da minha volta foi assustador, para ser sincera. Porque eu achei que eu ia enfrentar o mundo corporativo como eu estava acostumada. Eu não sei se eu desacostumei ou se mudou, mas eu me deparei com coisas maiores, assim, mais problemáticas. É a velocidade do mundo, né? Exato. Então, assim, mais problemáticas no final das contas. E eu tava sempre tentando entregar o meu melhor. E aí eu me vi com 1 milhão de coisas e, meu Deus, para onde eu vou? Eu fiquei meio... Aí me deu uma explosão mental de novo. Só que um outro tipo de explosão mental, essa que me afetou fisicamente. Então teve um dia que eu tava com muita dor, tava prestes a começar uma reunião, com muita dor de cabeça, muita. Fui até o RH pegar um remédio para dor de cabeça. Por sorte, tinha uma amiga que me conhece bem e falou: "Você não tá bem?" Eu falei: "Eu tô só com dor de cabeça, me dá rapidinho que eu preciso voltar pro trabalho, pra reunião." Ela falou: "Não, vamos medir sua pressão." Mediu minha pressão, estava extremamente alta. Ela falou: "Nós vamos pro médico." Eu falei: "Tem reunião?" Ela falou: "Nós vamos pro médico." Mesmo porque sua mãe já tinha um histórico ali do coração, né? Exato. Aí ela me levou ao hospital e a médica falou: "Que bom que alguém teve um alerta de trazer você pra cá, porque poderia estar ali liberando um AVC." Eu falei: "Como que pode, né? Uma pessoa nova, com vida, com saúde e tal." Porque era puro estresse. Fez um monte de exame e não era nada. Fiz um monte de todos os exames possíveis do histórico familiar e não tinha nada. E o cardiologista... O bom e o ruim, né? Sim. Porque se muito tem bom, alguma porque coisa... eu tô saudável. Mas muito assim... ruim porque não é o seu corpo, Não é a sua cabeça. Então cuida dela. Foi o que o cardiologista falou. Patrícia, não tem nada com seus exames, mas você precisa cuidar da sua saúde mental. E eu vi uma chave completa ali, Paty, completa. Porque eu tinha a perda da minha mãe, o estresse do trabalho, a separação, o filho pequeno,
conta pra pagar, todos esses pratinhos. Só que eu pensei, cara, não posso me largar, porque eu tô cuidando de tudo, de todos e não tô olhando pra mim. Sempre essa mentalidade da mulher, tô cuidando de tudo, de todo. Não posso, Menos não posso eu mesma. não estar aqui. Exatamente. Então, naquele momento, eu falei, beleza, eu preciso focar em o que pode acontecer para eu ficar bem. E aí, não é de um dia para o outro, então é mais uma determinação que eu coloquei para minha vida, que é cuidar de mim. E o que era isso? Praticar esporte com regularidade e com dedicação. Constância, né? Fui na nutricionista para me alimentar melhor. E aí eu via, né, recomendação, se o ambiente tá ruim, acende um incenso, acendia 45 incensos. Assim. Aí falava, vai na religião, e em 37 religiões. Então, tudo que tinha para fazer, eu fazia. Faça algo diferente, fazia salto de paraquedas, escalada na montanha, enfim, todas as opções, eu comecei a me permitir coisas que eu até então não ia, ou porque estava com filho, ou por causa do marido, ou por causa do trabalho, então eu falei, não, eu preciso falar sim para mim primeiro, né? Sim. E aí eu comecei a buscar essas coisas que eu sempre tive vontade de fazer e não fiz por alguma razão, e comecei a dar uns desbloqueios. Uma das coisas que eu desbloqueei que mais me faz feliz hoje é o mergulho. Eu sofri um acidente, eu né, lembro inclusive, desse acidente. Quase morri, eu vi o túnel da quase morte, e aí eu fiquei com muito medo de entrar na água. Eu fui pro mar, gosto da praia, mergulho não, nado, faço stand-up, mas eu não consegui enfiar a cara na água, e eu sempre tive desejo absurdo por fazer mergulho. E aí eu fui muito bem motivada por algumas pessoas que eu agradeço imensamente, que mexeram nesse lugar e assim, vai, nesse bloqueio vai. ali, né? E aí eu fui. E aí eu fui legal. primeiro numa piscina, consegui desbloquear esse medo, depois fui pro mar. Então, assim, eu tô me permitindo experimentar coisas e levar minha cabeça para lugares onde eu nunca fui, porque ela tira todas as questões e os bloqueios. E aí, lógico, terapia. Lu, meu terapeuta, te amo. Tem meu terapeuta. Agradecimentos especiais. Né? Não, ele foi incrível, ele me tirou de lugares que eu achei que eu nunca sairia da vida, porque eu não sou mais jovem, né? Então a gente está acostumado com padrões, ele me tirou desses padrões e me fez eu me entender um pouco mais. Então, assim, terapia, saúde mental, saúde física, incenso, religião, espiritualidade, tudo. Meditação. Todas as opções. Então, dessas todas que eu me permiti fazer, algumas eu dei continuidade, outras falei, legal, foi bom, tirou minha mente daquele momento, daquelas coisas, mas não é pra mim. E tudo bem. Aí você escolhe, né, onde Sim, o que você quer seguir. Agora, se você fosse voltar no tempo, que coisas que você não faria que sacrificaram a sua vida? Se eu pudesse voltar e corrigir, nunca me arrependi de nada do que eu fiz. Não, mentira. E não precisa ser no cirúrgico do negócio. Mas, não trabalharia mais com tanto, sei lá, qualquer coisa que você acha que vale a pena ficar como dica também. Eu acho que assim, eu não posso dizer de arrependimentos, assim, porque eu prefiro ter feito e me arrepender do que falar, e se eu tivesse feito, sabe? A gente ficar com essa dúvida. Então, na verdade, eu acho que eu teria feito outras escolhas. Porque todas as vezes, isso é algo também que eu fico me perguntando por que acontece isso comigo, eu queria entender se acontece com outra pessoa. Sempre que aparece, eu quero uma coisa, aí não tem. Quando aparece duas. Tá merda, por que não vem uma pra você absorver? Sempre tinha duas, então talvez em alguns momentos eu fiz escolhas erradas, porque eu usei ou a razão demais, ou o coração demais, então é mais assim, algumas escolhas, mas não tem nada que eu realmente tenha me arrependido, sabe, eu acho. Melhores escolhas para algumas coisas. Porque teve alguns arrependimentos que me trouxeram coisas que eu preciso ter hoje. Aprendizados. Né? Aprendizados, exatamente. Sonhos, ainda tem algum check aí a ser cumprido? Eu sou muito feliz em ter feito, assim, basicamente tudo que eu me propus a fazer, o que eu tinha de objetivos. Tenho sim, eu não diria de sonhos, mas como objetivos e propósito. Eu quero, em algum momento da vida, viajar o mundo sem tempo para ficar em lugar nenhum, sem nem mesmo um roteiro, sabe? Eu tenho muito mochilão mesmo. Tipo um mochilão. Eu tenho vontade, é uma coisa que é um sonho que deixou de ser sonho, que é assim, isso é um negócio que eu vou carregar para sempre, é um machucado que eu preciso um dia curar,
que é essa questão da família, sabe? Eu tenho muitos exemplos em casa, dos meus familiares, é algo que eu não consegui construir. Conseguiu sim, eu tenho uma família que sou meu filho, mas eu tô falando, não vou florear aqui, fingir que tá tudo bem. Tá tudo bem sim, tô ótima. A construção de família pra você é um lugar que te deixa tranquila. Isso, exatamente, exatamente. Então, nesse sentido, assim, é o check que eu não dei. E não vou dar, porque não é mais a família Mariana. Doriana, Mariana, que família Mariana? Eu sempre falo Mariana, mas enfim. Família Doriana. Mas assim, eu acho que também a vida foi me levando pelas minhas escolhas, talvez essas coisas não tenham acontecido. Mas as coisas que tiverem que acontecer, vão acontecer, né? Então, eu me sinto tão satisfeita, plena, feliz, com a vida que eu tenho, com a liberdade cheia de compromisso, que me permite fazer o que eu quero, a hora que eu quero, que eu tô muito satisfeita. Tem que ser algo que te transborde, não que te complete. Exatamente. Então, quando eu vejo as famílias por aí, muitas mulheres sofrendo nessas instituições, aí eu falo, não, gente, tá super bem como eu tô, sabe? Porque eu também escolhi não estar mais, né? Foi uma escolha sua. Porque foi muito melhor e é muito melhor hoje. Sem dúvida. Então, tô muito satisfeita, assim, sabe? Plena. Você poder fazer você a sua própria escolha. Isso pra mim é um tomar muito a rédea legal. da vida, né? A gente fala aqui tanto em que a mulher precisa ter liberdade financeira, precisa fazer suas escolhas, seja ela em algum determinado momento, nem sempre a gente faz as melhores escolhas. E tudo bem, que você possa voltar para trás e retomar a sua vida de outra forma. Acho que é isso, essa liberdade de você poder fazer, Então, e o família não é a qualquer preço, entendeu? Esse negócio de família não é assim, eu poderia ter, mas a qualquer custo? Não. Com a minha saúde mental? Com um relacionamento ruim? Não, pra mim não vale. Eu prefiro abrir mão de coisas que não me fazem bem, mesmo que eu gostaria que elas fossem. Então, ter essa chance de poder escolher, eu acho que é o essencial. E eu e o Caio, a gente tem uma relação que é um absurdo, assim, a gente é amigo, sabe? A gente tem isso que pra mim é o essencial. A gente tá construindo memórias que eu tenho certeza que elas nunca vão se apagar. E ele tem memórias do passado também, de criancinha, que agora ele vai zelar também por elas. Com certeza. Manda isso pro Caio. Vou mandar. Esse é um presente da Bruce Cooks. Ele gosta de cookies. Adora, ele gosta de doces. Manda pra ele e pra você também, pra adoçar ainda mais sua vida. Muito bom. Paty, agradeço imensamente sua presença aqui. Foi muito legal te rever, saber que você tá bem, saber que apesar de alguns percalços na vida e da gente ter se separado em algum momento, que a vida não dá pra gente ser 40 anos, tá todo dia no telefone falando, mas que parece que foi ontem, né? Sim. Parece que foi ontem. Mas eu acho que o legal, assim, a gente não vai, obviamente, minhas melhores amigas hoje, do meu dia a dia, eu não vejo uma semana, 10 dias, 20 dias. Mas é isso. E é tudo bem. Então a gente se vê hoje, se abraça, ri, lembra das coisas do passado e celebra as coisas do presente, né? Isso aí. Muito obrigada também por esse convite, fiquei muito feliz. Eu que agradeço. E espero que vocês tenham gostado desse episódio, assim como eu gostei de estar com a minha amiga da vida aqui. Aprendam a se valorizar, a fazer as escolhas que às vezes podem não ser certas. Queiram alguém que te transborde, não que te complete. Se complete sozinha, sempre. Estar completo é o melhor momento. A melhor coisa baste-se, e quem vier tem que ser para te encher, para te transbordar, para te trazer paz e felicidade. Um beijo e até o próximo episódio.